esses bastidores todos e os novos detalhes dessa história é o nosso colunista Tássio Lohan, que está aqui com a gente para trazer todos os detalhes. Tássio, apuração sua e da Bruna Lima, né? Muito bom dia. Bom dia, tudo bem? É isso mesmo, né? Foi uma apuração que a gente fez aí nos últimos 2 dias, né? Tão dias corridos e dias cheios. Mas é só uma correção, inclusive, Nath, não são 75, são 7,5 milhões que o Banco Perfeito. Master enviou para isso, exatamente, para Entre Investimentos, que é uma empresa que foi a empresa que fez o repasse ali para o fundo nos Estados Unidos, né, ali no Texas, ligado a pessoas próximas a Eduardo Bolsonaro, e que seria justamente o motivo desse pagamento, né? Então, o Master envia 7,5 milhões para esse Entre Investimentos, e a Entre Investimentos, por sua vez, envia pelo menos 61 milhões de reais para esse fundo ali no Texas, nos Estados Unidos, supostamente para financiar o filme, né? Esses dados que a gente mostrou de 7,5 milhões são dados da Receita Federal que chegaram a ser enviados ali à CPI do crime organizado, e que a gente recuperou ali, já que a Entre Investimentos voltou a ser ali um dos focos, né, das nossas investigações, das nossas apurações. Essa segunda parte da história que você trouxe, Nath, que já é sobre o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente foi ali analisar a produtora, né, que é a Go Up Entertainment, e aí a gente descobriu que ela tem um processo na justiça acusada justamente de não pagar uma diária de 5 mil reais para um café onde as gravações ocorriam ali em Minas Gerais. Vou contar a história, né? A produtora recebeu dinheiro, tudo mais, e começou as gravações ali em meados de novembro do ano passado. Só que em dezembro ela decidiu alugar ali um café, né, para o estacionamento de um café, para ser mais preciso, e só que chegaram lá um dia antes, né, do combinado. Era dia 7 de dezembro combinado, eles chegaram dia 6 de dezembro para montar ali o equipamento, ficaram no dia 6, no dia 7, e aí o dono desse café decidiu cobrar uma diária a mais, já que eles ficaram um tempo a mais ali do que o combinado. Só que, inicialmente, durante ali as gravações, a produtora tinha concordado em pagar essa diária a mais, só que depois eles não quiseram, se recusaram, tentaram pagar uma parte desse valor. O dono do café não aceitou, e isso acabou indo para a justiça justamente por conta de 5 mil reais. Isso chama atenção justamente por quê? Porque nesse momento que a produtora se recusa a pagar 5 mil reais, o Vocaro já tinha mandado pelo menos 61 milhões de reais, como a gente viu aí nas reportagens que foram divulgadas. Então, a produtora já tinha, em tese, recebido 61 milhões de reais para o filme, e algum tempo depois não tinha 5 mil reais para pagar esse estacionamento ali, né? Estava se recusando a pagar essa diária ali desse estacionamento. Então, é uma coisa que chama atenção justamente por isso, porque o Vocaro já tinha mandado, o Flávio já estava cobrando, né? O Flávio cobra ali por volta de outubro, novembro, e em dezembro do ano passado a produtora não tinha esses 5 mil reais para pagar, supostamente não tinha, né? Ou se recusou a pagar esses 5 mil reais pro café, Nath. Né, Tássio? Com tanta grana ainda dá calote. Essa história vai trazendo tantos pontos pra gente discutir. Agora eu tava falando com o Bus e com a Marília de que se todo esse dinheiro mesmo, né, tiver toda essa comprovação, é um montante que a gente só viu em produções como Avatar, Titanic. É muita grana. Aí no caso do filme do Dark Horse, do filme sobre o Jair Bolsonaro, chama muita atenção também essa grana toda, né? O montante desse dinheiro todo. E aí vocês trazem essas apurações sobre calotes nessa empresa que está ligada ao filme. É realmente interessante de se destacar. Exatamente, Nath, uma das maiores, se não me engano, a maior do Brasil, né? Se confirmado esse Sim. valor de 60 milhões, e mais ainda, né? O combinado ali, pelo que foi divulgado, seria o dobro disso, né? 120 Uhum. milhões de reais que seriam enviados para a produção desse filme. A gente fez até uma comparação recente na coluna, né? A gente teve acesso ali a um documento que mostra
vamos dizer assim, o make-off do primeiro dia das gravações, né, desse filme Dark Horse. Tinham 130 pessoas, mais ou menos. A produção, esse número, por exemplo, é menor do que alguns outros filmes ali que a gente comparou, por exemplo, filmes vencedores de Oscar, coisa nesse Uhum. sentido. Então, não era uma produção enorme ali nesse primeiro dia, pelo menos, né? E o que chama a atenção é justamente isso, né? Será que o dinheiro foi realmente todo para a produção desse filme? O Gadelha já deu ontem uma reportagem importante mostrando que a PF investiga se bancou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e o lobby dele ali nos Estados Unidos, né? Já é uma linha que a Polícia Federal está investigando e que faz, de certa forma, total sentido, porque apesar do filme ele ter, de certa forma, uma produção elaborada com atores que são famosos, né, atores internacionais, mas chamou a atenção justamente por conta do tamanho disso, né? Talvez seja maior do que realmente seja.